Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Shri Jaganmataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Então, feliz dia do yoga para todo mundo. Vamos começar assim. Como eu estava escrevendo no e-mail, é estranho pensar num dia do yoga, né? Para falar a verdade, eu acho que as pessoas nem sabem direito o que yoga significa, além de um conjunto de posturas e exercícios, né? Mas, na tradição védica, o caminho espiritual de uma pessoa não é determinado simplesmente pelo que ela sabe e por onde ela está. Não importa realmente a cultura da onde a pessoa está inserida. Não importa realmente se é um homem ou uma mulher, se é novo, se é velho. Às vezes a gente recebe alguns e-mails assim falando: olha, eu já tenho 60 anos, será que eu posso estudar Vedanta ou praticar yoga? Eu falei: olha, o meu amigo mais velho, na verdade minha amiga mais velha, no meu curso de 4 anos tinha 95. Então, você pode, né? Porque qual é o parâmetro realmente? Se a gente entende qual é o propósito dessa atividade que a gente está propondo a fazer, então ela é algo universal para todo ser humano. Se o propósito do yoga é me ajudar a entrar em contato com essa pessoa simples e feliz que eu já sou, mas que aparentemente eu não consigo me conectar com ela, então quem que não está qualificado ou não está indicado para praticar yoga, né? Infelizmente, a palavra yoga, o significado da própria palavra yoga, ele vai mudando com o tempo. Porque na medida que as pessoas vão ouvindo uma palavra dentro da nossa sociedade, ela vai se transformando na caricatura daquilo que é representado. Então, por exemplo, se a gente falar Buda, né, a gente imagina alguém meditando. É uma caricatura, né? Com certeza não foi só isso que ele fez na vida dele, mas a caricatura é essa. E quando a gente fala yoga, a gente pensa imediatamente em alguém fazendo um conjunto de exercícios físicos ou alongamento. Mas, por exemplo, se a gente, mesmo dentro de um esquema físico, a gente fizer muito alongamento sem ter um tônus muscular, a gente se machuca. E quem já pratica yoga há algum tempo sabe muito bem disso. Machuca o joelho, machuca as costas. Por quê? Porque esse conjunto de exercícios voltados, vamos dizer assim, para um alongamento, não foi acompanhado por um processo de fortificação das juntas, dos músculos e de tudo mais. Então, mesmo dentro de uma perspectiva física, yoga é muito mais do que um conjunto de alongamentos. Do ponto de vista físico, o yoga é o corpo saudável. É um conjunto de exercícios, é uma visão a respeito do que faz um corpo saudável. Quando eu estava lá no ashram, teve alguns dias de manhã que eu escutava, assim, né, uns barulhos, assim, sabe? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Isso 5 horas da manhã, né? Eu falei: o que é isso, né? No quarto do lado do meu morava tipo um monge de laranja, né? Mais velho. E eu falava: o que esse cara tá fazendo às 5 horas da manhã? E era no chão, né? Era um barulho no chão, porque eu dormia no chão, eu ouvia, né, sabe, pelo chão. E aí ele falou assim: não, ele faz flexão. Ele era um professor de karatê, ele faz flexão de mão fechada. Eu falei: mas para que ele faz isso? É um swami, né? É um monge. Não faz sentido isso. Aí me explicaram assim: espera um pouquinho, deixa dar 2 meses, você aqui dentro você vai entender, entende? Porque quando você vive um processo de isolamento, né,
os seus hormônios, as suas emoções, elas ficam todas represadas e contidas. E os exercícios aeróbicos e energéticos ajudam elas a saírem. Então, da mesma maneira que a gente... Tudo bem? Da mesma maneira que a gente faz que a gente toma banho, né, constantemente, as nossas ações constantemente, os nossos exercícios do corpo constantemente limpam o corpo de um conjunto de coisas que precisam ser limpadas. Uma corrida de meia hora, 40 minutos, meia hora, em média, 500 gramas só de água. Junto com a água sai um conjunto de coisas que tem que sair do corpo constantemente. Quando alonga as juntas, a gente está estimulando o corpo, por exemplo, produzir os líquidos de dentro das juntas que vão lubrificar e vão evitar dores e outros problemas mais tarde. Então, existe toda uma inteligência por detrás de um sistema de exercício. Do ponto de vista mais amplo, na perspectiva física, entrar em contato com essa realidade que é o nosso corpo. Tem uma inteligência que tem um funcionamento. Acontece que a maioria das coisas que a gente escuta dentro de uma aula de yoga, não teve ninguém que fez a experiência do guerreiro, não sei quantas vezes, com um grupo de controle, para mostrar que quando a pessoa faz essa postura, ela produz certos efeitos no corpo assim, assim, assado. Não, não funciona desse jeito. Existe uma consistência, o que significa dizer que as pessoas praticam sem saber de onde veio o conjunto de posturas e elas recebem um benefício consistentemente e é por isso que outras continuam praticando. Então é como se fosse assim, é uma tradição, como se fosse um conjunto de movimentos que alguém aprendeu e passou para o próximo e por detrás do uso desses movimentos existe uma descoberta interna que é realizada nesse processo. Mas essa é a ponta de um iceberg, né? Demora muito na aula de yoga para o aluno começar a questionar o professor ou conversar com as pessoas em volta dela sobre o modo como ela vive, sobre as dificuldades que ela tem em casa, as dificuldades que ela tem no trabalho. E é claro que está conectado uma coisa com a outra. Se quando a gente fica com medo, né, a gente se fecha, quando a gente se abre, alguma coisa acontece com esse medo dentro da gente. Existe uma conexão entre as emoções, a mente e o corpo. Então, quando a gente movimenta o corpo de uma determinada maneira, a gente coloca uma intenção dentro dos exercícios, a gente provoca um movimento dentro da nossa mente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não só com o exercício para a gente não se machucar, mas também com a atitude com a qual a gente desenvolve a nossa prática. Se você ligar o som alto, né, botar uma novela, né, nada contra a novela, mas botar uma... Você está praticando yoga, respondendo mensagem de WhatsApp, né, já que está em Shavasana, né, você põe assim e responde, não vai dar certo. Né? Você pode até, o corpo pode até responder bem, mas o impacto que a mente precisa receber não funciona. Não funciona assim. Então, existe também uma atitude mental, um exercício mental por detrás do yoga. Uma hora de yoga, teoricamente, era para ser uma hora de meditação. Também um bom praticante ser fanático com esse nome fanatismo. Existe uma atitude por detrás que é desejada ali dentro. Eu termino uma postura e vou partir para a próxima. Eu faço um exercício quase como que querendo apagar minha mente de tudo que eu já fiz e de tudo que eu tenho que fazer ali para frente e ficar só naquele momento presente, no intervalo de uma postura para outra. E eu esqueço tudo. E essa prática de limpar a mente entre cada postura é muito importante. É importante porque você está construindo uma capacidade dentro da sua mente de largar os assuntos. Muitas vezes a gente não está no nosso dia a dia
acontece alguma coisa com a gente, né, que a gente não queria que acontecesse, e a gente dá uma revolta interna, e a gente fica o dia inteiro repetindo aquela mesma frase dentro da cabeça, né? Porque falando disso não sei o que é pra mim, falando disso não sei o que é pra mim, aí liga pro amigo e repete, falando disso não sei o que é pra mim, não sei o que, e fica aquele eco dentro da cabeça que de verdade não faz bem, né? Porque quando a gente está nesse movimento, existe algo por detrás desse fato que aconteceu que não é absorvido por mim, não é processado por mim. O processamento disso vai dar mais para frente no yoga, mas primeiro eu preciso conseguir sair disso. Então, a prática de yoga, ela tem um caráter muito de primeiros socorros. É o primeiro socorro sem efeitos colaterais, né? Você pode tomar remédio e tudo mais, e também é importante se eu não estou conseguindo dar conta das minhas emoções, dos problemas do meu corpo. Mas, na medida do possível, eu vou tentar usar ações que não vão gerar efeitos colaterais em mim, vão gerar menos danos. Então, a primeira alternativa é uma boa prática de yoga. Às vezes a pessoa está perdendo um pouco da audição, não consegue dormir. O equilíbrio pode ser o mesmo, que em corpos diferentes geram sintomas diferentes. E quando então eu passo a ter uma atitude dentro da minha prática de yoga, eu começo a estimular o meu corpo, através do meu corpo, a minha mente, a certas mudanças. É muito comum, por exemplo, quando a pessoa está praticando yoga, é uma coisa que ela, por exemplo, ela senta de sair para beber à noite. Não sei se já aconteceu. Às vezes eu estava praticando, etc., e eu estou gerando um movimento dentro da minha mente, de tipo de purificação, né? Como se fosse assim. E aí eu não consigo mais me entupir de pizza. Uma coisa que dentro de mim não bate, sabe? É como se a mente estivesse gerando um movimento dentro dela, estivesse acreditando numa coisa diferente, estivesse indo numa outra direção. Então, tem essa capacidade de construir essa mudança, de trazer a força para aquela mudança interna que a gente não consegue. Eu acho que um dos problemas da época, um peso assim um pouquinho do nosso das pessoas que emagrecer, né? Perder o peso. Que tem um corpo realmente diferente de outra pessoa. Se parar para pensar, os corpos são diferentes, mas o próximo mecanismo é o mesmo. Comeu, não fez exercício, vai engordando, né? A gente não conhece a fisiologia do nosso corpo e não sabe exatamente o que tem que fazer para o nosso corpo responder da maneira como a gente gostaria. A gente acha que ficar sem comer emagrece. Isso não é verdade, porque tem uma inteligência própria e obrigado. Inteligência própria. E na medida que você diminui a quantidade de comida, ele tem que começar a guardar mais e emagrece mais da mesma forma. Então você tem que ficar comendo sem parar. De meia hora você come uma barra de cereal. Você vai ficar obcecado, você não vai emagrecer. Uma das questões mais importantes para a pessoa que tem que emagrecer é não ficar pensando em comida o dia inteiro. A pessoa engordou porque ela pensava em comer, ela comia o dia inteiro. Aí agora ela cria uma dieta onde ela tem que andar com uma tabela no bolso, pensando em tudo que ela vai comer, 100%, qual é a próxima refeição. Não, entende? Tem que ter um outro caminho no meio do caminho, que não é esse, entende? E assim você pode desenvolver uma habilidade, mas você sabe, é algo a ser conquistado dentro de você. E esse lado, esse é um aspecto da história. O outro é uma força na mente. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas na hora que a gente olha pro Dunnett, né, ele entra. Não é nem a gente que a gente não tem muita opção. Então, a mente ela tem um caminho próprio. Ela tem um conjunto de qualidades que, a princípio, parecem desconectadas com a nossa vida. Mas, na verdade, é muito importante.
Quando a gente olha alguém que não consegue acordar cedo e fala, ah, que ridículo, né? Essa pessoa não... Porque a gente consegue, estamos aqui às 7 horas da manhã, o que é incrível, né? Todo mundo aqui nesse horário, mas... E a gente ri, a gente está sendo muito inocente. Porque o que faz a pessoa acordar cedo é uma qualidade da mente que talvez você tenha desenvolvido e que talvez ela tenha outras que você não tenha. Então, existe um conceito de integração da mente que é provocado pela prática de yoga. E esse conceito exige uma química de alguns fatores. Primeiro, a relação com o mestre, né? Que às vezes nem é um mestre espiritual, mas é uma pessoa que pratica há um tempo, que conhece os exercícios e que me propõe passar um conjunto de práticas para mim. Nessa relação, o nosso ego tem que lidar com um conjunto de coisas ali. Tem os amigos que estão do lado. Está praticando yoga, vê só, a gente está praticando yoga para acabar com a mente competitiva, para acabar com, sabe, com a ansiedade, para acabar com aquela coisa de você se empurrar até se machucar. Só que, naturalmente, durante a minha prática, eu fico olhando para o lado e eu vou me comparar quem estica mais, né? E aí, quando eu estou ali naquela minha postura e eu vejo que outra pessoa vai um pouquinho a mais, eu me puxo a mais também, para ir um pouquinho a mais. Isso não é saudável, entende? Mas não tem problema. Isso é para acontecer mesmo na aula de yoga, para você poder resolver isso internamente. Não é porque a pessoa do lado faz mais ou menos que eu tenho que fazer mais ou menos. Eu tenho que ouvir o meu corpo. E na nossa sociedade, mais é realmente ficar conectado aos outros e não a si mesmo. Essa pessoa tem 5 anos de prática. Ela foi bailarina. Você não fica em depressão olhando ela esticar a perna, porque você nunca vai esticar a perna dele. Aí a pessoa, nossa, como é que ela fala isso comigo? Quem disse que nunca vou esticar a perna desse jeito? Eu não sei onde. Mas você é bailarina? Não. Você tem de ser bailarina? Não. Você pratica yoga quantas vezes? A outra pratica 5. Como é que você acha que você vai esticar a perna? Minha mãe falou, esse é um grande malefício da nossa sociedade. Que aquilo que você quiser, meu filho, você vai conseguir. Grande mentira. Né? Grande mentira. Está na hora da gente descobrir isso. Não vai conseguir. Tem um monte de gente tentando ganhar na loto, não consegue. Tem um monte de gente querendo emprego, não ganha. O que faz as coisas acontecerem na nossa vida é muito mais do que o nosso desejo. Nosso desejo tem um papel fundamental. Uma proposta dentro do yoga de uma integração da personalidade. Exigem coordenação. Ser super rigoroso. Quanto que você fala durante a aula? Fala menos. Mas isso é yoga ou é... Não, é yoga. A diferença entre disciplina militar e yoga não é... Quer dizer, não estou falando qualquer exercício não, mas num exercício como esse, para provocar dano em ninguém, para maltratar ninguém. Mas se entre cada postura você dá uma risada, a mente está com um problema. Existe uma questão a ser resolvida ali dentro. Então, eu tinha um aluno, né, que toda vez que ele ia fazer Surya Namaskar, por quê? Uma coisa. E estar alerta para o funcionamento do corpo, da mente, dessas reações, é muito importante. Mais para frente, a parte física do yoga não vai ser mais necessária. O seu foco não vai ser mais o físico. E muitas vezes a gente chega para conversar com alguém que vai dizer assim, eu pergunto, e aí, como que é a sua relação com seu pai? Aí a pessoa vai dizer assim, é ótimo. Ei, eu sou professor de yoga, eu sei. Ótimo, fazendo assim. Né? O que é isso aqui? Não tô nem aí, né? Tô nem aí, entende? Eu não tô nem ali para ele. E tem mais, ótimo é uma palavra muito perigosa para relações familiares. Né? Toda vez que alguém tem uma relação ótima, você sabe que tem alguma coisa errada, deve ser péssimo. E ela não deve querer olhar para essa relação. Entende?
Então, existe agora um outro nível de entendimento a respeito de si mesmo, que agora já não tem mais nada a ver com o corpo. É simplesmente um trabalho da mente, da gente olhar para a nossa mente, observar o funcionamento da mente, e dentro desse funcionamento, entender que existe uma ordem psicológica, existe uma ordem mental que está além do meu controle. A mente tem a forma dela de funcionar. Nenhuma mente veio com defeito. Yoga não tem como objetivo consertar a mente. Não existe mente com defeito. Não existe corpo com defeito também. O corpo é o corpo do jeito que ele é. Ele está respondendo para aquilo que o mundo está dando para ele. A mente está respondendo para aquilo que o mundo deu para ela. Não tem mente com defeito. E se eu quero que minha mente reaja de uma outra forma, eu vou dar outra coisa para essa mente. Eu vou conduzir essa mente dentro da vida de uma outra maneira. Às vezes a gente, se propõe a fazer um projeto, uma tarefa qualquer. Simples que seja. Buscar o filho no colégio. Quando a gente desce do prédio, lembra que esqueceu a chave. Aí o que a gente diz? Burro. Né? Burro, esqueceu a chave de novo, você é um idiota. Aí a gente volta correndo, pega a chave, ansioso, entra no carro e vai, entende? Imagina agora que você chega lá no colégio, o pai do amiguinho do seu filho fala: você esqueceu a chave de novo, seu burro. O que você faria? Sai embora, não, você nunca mais vai falar com essa pessoa, você vai embora, no mínimo. No mínimo. Imagina o que acontece dentro de você quando uma parte de você te xinga dessa forma. Quando dentro da mente existe uma divisão onde uma parte da mente praticamente odeia a outra parte da mente. Se eu tivesse um amigo que falasse comigo da maneira como eu falo comigo, essa pessoa não seria minha amiga. Como que alguém pode ficar em paz desse jeito? Então, o funcionamento da própria mente foi mal direcionado. Eu cultivei dentro da minha vida um hábito, uma maneira de conversar comigo mesmo que talvez não seja muito adequada. Talvez eu seja uma pessoa que tenha dificuldade de acordar cedo e eu passo 10 anos, 20 anos olhando para mim mesmo e me considerando um monstro, porque eu não consigo acordar cedo. O que será que está errado? O que será que está errado? Será que... Vê só, tem um valor em acordar cedo, ninguém vai tirar esse valor. Agora, talvez a visão que eu faço sobre mim mesmo, ou a minha expectativa de perfeição do ponto de vista mental, do ponto de vista da minha individualidade, seja diferente do que aquilo que eu realmente sou. Talvez eu não esteja querendo encarar o fato de que meu organismo funciona melhor à noite do que de manhã cedo. E que no meu modelo de perfeição, um yogi tem que acordar às 5 horas da manhã, né? Só que eu vou dormir todo dia 2 da manhã e não consigo acordar às 5. É óbvio que não vai conseguir. Isso não quer dizer que você tem que diminuir o horário que você acorda. Não é essa a conclusão. O problema é que, junto com o meu problema prático de vida, que é acordar cedo, pode ser, né? Eu carrego também uma condenação de mim mesmo. E essa condenação de mim mesmo é o que faz a minha vida um inferno. Não é acordar cedo. Todo problema prático tem uma solução prática. Mas os problemas associados aos julgamentos internos da mente, eles não têm solução. Eles não têm uma solução direta que você faz isso ou aquilo e está resolvido. Não, a gente carrega com a gente um peso de ser imperfeito. Bom, nessa segunda etapa do estudo de yoga, que algumas pessoas chamam de Vedanta, que é o tema que eu ensino, é muito comum existir uma barreira. Porque, como vocês já devem ter percebido, não é um assunto tão concreto assim, não é levantar braço, os exercícios não têm nada a ver com isso, as práticas às vezes são completamente diferentes do que a gente está acostumado. Às vezes pedem para a gente fazer trabalhos muito simples,
Teve uma vez que eu pedi para um aluno, foi muito engraçado, né? Eu estava chegando no Brasil e tal. Aí a pessoa, eu quero ser seu aluno. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu vou dar uma palestra. Você pode vir comigo para me ajudar? A pessoa falou, posso. Tá bom. Então você faz o seguinte, você me ajuda com os livros. Eu preciso vender os livros, não tem ninguém. Eu sou professor, também não gosto de ficar vendendo livro. Você pode fazer essa tarefa? Pô, professor, não tinha uma tarefa mais nobre para passar para mim? Eu falei, claro, você pode dar palestra. Você quer dar palestra? Porque eu só tenho duas atividades, o livro e a palestra. Aí a pessoa, né, deu um passo para trás, não foi, né, deu um passo para trás e tal, porque o ego, entende, para ele estar disposto a passar por essa brincadeira, tem um momento, é um momento de vida, onde a gente quer mudar, a gente quer fazer uma mudança interna, a gente encontra uma confiança na outra pessoa, a gente não desliga o nosso intelecto, ok? Nada de fantasia, nada disso. Com a mente funcionando, a gente se conecta a uma realidade e tenta ver nas entrelinhas. Óbvio, né? Tipo, o livro é muito óbvio. Mas quando passa de um certo ponto, esse trabalho, você não consegue ver com seus olhos, né? Com seu coração. O que acontece? Eu cheguei uma vez para o Swami Dayananda e falei, Swami Dayananda, aí ele falou, olhou no meu olho e falou, continua vindo, a impressão vai passar, entende? Ele não falou nem que sim, nem que não, porque é irrelevante. Ele não está ali para gostar de mim, para me dar um apoio emocional, para se tornar, né, mais uma muleta do mundo. Não. Ele está ali exatamente para eu conseguir me relacionar com alguém sem depender desse julgamento, se a pessoa gosta de mim, se a pessoa não gosta de mim. E no papel dele, ele tem que ficar firme, fazer, deixar que essas emoções podem trabalhar essas emoções. Então, assim, outras pessoas lá tinham algumas questões, você olha para a pessoa, você fantasia. E aos poucos, né, isso acontece na nossa vida também, ó. É tipo um Big Brother, né? Quando você está num isolamento, tudo acontece 100 vezes mais. Um conjunto de coisas, um conjunto de sentimentos, um conjunto de impressões que ocorrem na nossa vida, e que elas são totalmente fantasiosas, existem de verdade. Com todas essas emoções que surgem dentro de mim, necessariamente são reais, algumas até são, eu tinha motivo para ficar com raiva e fiquei, mas não a maioria. Eu lido com isso. Tudo isso faz parte desse yoga. Isso faz parte dessa tradição espiritual, dessa disciplina chamada... Começa lá no tapetinho e vai até Vedanta, né? Até esse estudo do funcionamento da mente. Como já são quase 8 horas, eu vou fazer uma pequena pausa agora, para vocês poderem botar o cartão lá no carro para ninguém ser multado. E aí a gente retoma daí, tá? Bom.